Câncer de reto ele vem aumentando nos últimos anos, principalmente em pessoas mais jovens. E quando eu digo jovens, são pessoas na casa dos 40, dos 50 anos. Como a gente pôde ver agora, nesse final de semana, infelizmente, o falecimento da Preta Gil, decorrente de um adenocarcinoma de reto, uma pessoa jovem, com todos os acessos aos melhores tratamentos, que infelizmente acabou sendo levada por essa doença, como eu disse, só cresce. E esse é um sinal de alerta que eu trago para você. Não importa a idade, não importa a classe social. Esse é um tumor que vem crescendo e os fatores de risco, provavelmente você está exposto desde quando você era pequeno, desde quando você nasceu, pela mudança do mundo, pela mudança dos nossos hábitos alimentares, hábitos de vida, estresse, correria. Tudo isso faz com que todos nós estejamos expostos a essa doença. E se nós não fizermos nada, deixarmos simplesmente a vida passar, a vida nos levar, provavelmente os diagnósticos vão ser feitos sempre de forma tardia, diminuindo ou até deixando esses pacientes sem chance de cura. Uma doença que deveria ser e é ainda totalmente curável, desde que ela seja diagnosticada de forma rápida, precoce. E para ter esse tipo de diagnóstico, nós precisamos ter em mente que não adianta a gente ficar esperando aparecer algum sintoma, porque geralmente quando o sintoma aparece é porque a doença ela já está dando algum sinal clínico, e sinais clínicos eles geralmente é o que leva a pessoa a óbito. Então você precisa se antecipar ao câncer, não importa qual seja o câncer. Aqui a gente está falando do câncer de reto, mas isso serve para vários outros tipos: mama, próstata, cólon, fígado, estômago, o que quer que seja. Veja, os principais sintomas de câncer de reto que eu trago e bato na tecla disso, que você precisa ter esse conhecimento e passar para as pessoas que estão próximas a você, principalmente é relacionado à parte de evacuação. Você tem um certo relógio biológico que você evacua todos os dias, um certo horário, ou a cada 2 dias, e está tudo bem. Se isso começar a mudar, isso tem que chamar a sua atenção. Por exemplo, se você evacua todo dia um tipo de fezes pastosas ou sólidas, de repente isso muda, você começa a evacuar cada 3, 4 dias, e se é mais sólido, começa a ter mais diarreia ou vice-versa, ou até mesmo pequenos sangramentos que você certamente vai achar que é relacionado a alguma hemorroida, alguma ferida, algum machucado. Qualquer sangramento anormal chama sempre a atenção. Outra questão, sensação de esvaziamento incompleto do intestino. Isso daí é super importante. Sensação de dor, sensação principalmente de pontada. Para ter ideia, a região do reto é uma região muito inervada. Tem muitos nervos ali naquela região, justamente para o nosso corpo reconhecer qualquer alteração, até para a gente prender melhor as fezes, soltar melhor as fezes, ter o controle do esfíncter anal. Tem muitos nervos. Portanto, é um tumor que geralmente costuma dar dor. Se de repente você começar a ter dor, fique atento a esses sinais. Outra questão, mudança nas características das fezes, principalmente afilamento. O reto, ele é a porção final do intestino, que é responsável muitas vezes pelo armazenamento das fezes antes da gente colocar para fora. Então, se aquela região ela está estreitada devido a um tumor, certamente as fezes vão sair de forma mais finas. Ok, agora nós já sabemos mais ou menos o que pode acontecer de sintomas e como que a gente faz o diagnóstico do câncer de reto. O câncer de reto ele é um pouco diferente do câncer de cólon, apesar deles terem praticamente a mesma biologia. Ou seja, as células que estão presentes no intestino são as mesmas células do reto. Mas lembrando que o reto ele é os últimos 15 centímetros finais do intestino. E ele está numa região mais estreita. E ele não é móvel, assim como o restante do intestino. Então, se nós pegarmos esses 15 últimos centímetros, nós dividimos o reto em reto alto, médio e baixo. Se nós fizermos o exame tradicional de diagnóstico, que é a colonoscopia, que todas as pessoas acima dos 45 anos devem fazer, independente dos sintomas, então esse já é um sinal de alerta para você. 45 anos, faça a sua colonoscopia, independente de você ter ou não sintomas. Fazendo a colonoscopia, conseguimos ver o intestino grosso,
como um todo, ok? Nós sabemos que para ver o reto, a colonoscopia muitas vezes ela perde um pouco de potência, de capacidade de ver o reto. Então existe um exame que se chama retoscopia, que ele é mais focado para o reto. Então nós podemos muitas vezes pedir esses dois exames para o paciente. Por favor, faça colonoscopia completa e retoscopia. Então a retoscopia ela é um dos exames primordiais, principais para a gente ver tumores do reto desses últimos 15 centímetros. Fazendo a colonoscopia ou a retoscopia, retira-se uma amostra que é a biópsia, e somente com a biópsia vista no microscópio, onde nós olhamos e vemos, opa, aqui tem células cancerígenas nesse tecido saudável. Imagina um mar ali de células saudáveis com alguns núcleos de células cancerígenas naquela biópsia, naquela peça retirada do corpo. Está aí o diagnóstico de um adenocarcinoma de reto. Pois bem, a partir desse momento que você fez o diagnóstico de um adenocarcinoma de reto, assim como qualquer doença, nós precisamos mapear o tamanho exato dessa doença, para aí sim nós usarmos as estratégias exatas. É como se nós usássemos o calibre exato para a gente atingir a doença e, se possível, levar esse paciente à cura. Fazemos esse estadiamento de que forma? O melhor exame para nós estadiarmos localmente o câncer de reto é a ressonância de reto. Ressonância com protocolo reto. Não adianta muitas vezes você fazer tomografia, ultrassom, raio-x ou até mesmo uma ressonância de abdômen total. A ressonância precisa ter um protocolo específico para olhar o reto. Essa ressonância ela consegue ver toda a margem do reto, toda a parede desse órgão, porque na verdade não importa muito o quanto o tumor ele está entrando na luz do reto. Imagina que você está num túnel, num tubo, não importa o quanto o tumor entrou naquele túnel, o que importa é o quanto ele está entrando na parede, porque é na parede do reto que passam os vasos sanguíneos, os nervos, e é nessa região que o câncer ele consegue atingir um caminho para se espalhar pelo corpo e infelizmente se tornar incurável. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer o estadiamento local através de uma ressonância muito bem feita, uma ressonância multiparamétrica do reto. Esse é o primeiro exame, obviamente, depois da biópsia. Tendo esse exame, um outro exame que a gente pode fazer, podemos continuar investigando o corpo inteiro, e devemos, na verdade, podemos fazer uma ressonância de abdômen total e uma tomografia de tórax. Esse é o estadiamento clássico, ressonância de reto, ressonância de abdômen total e tomografia de tórax, todas elas com contraste. Se você quiser ser mais aprofundado, não é obrigatório, tá? Se quiser ser mais aprofundado, fazendo um PET scan com FDG, que é o marcador do PET scan, também está correto. Muitas vezes nós fazemos o PET scan, principalmente quando a doença é mais avançada, para saber se não existe doença no fígado, no pulmão e por aí vai. Lembrando que o tumor de reto ele pode muitas vezes dar metástase para o pulmão sem passar primeiro pelo fígado, porque existe uma circulação que sobe direto para o pulmão. Mas tudo bem, vamos continuar aqui no nosso estadiamento. Fizemos o estadiamento, agora imagine um paciente real aqui na nossa frente, na nossa imaginação. Esse paciente começou com sangramento, um paciente de 40 anos, jovem, começou com sangramento, fizemos uma retoscopia e diagnosticamos um adenocarcinoma de reto, fizemos uma ressonância e vimos que essa ressonância mostra um tumor muito, muito pequeno, que ele só está pegando praticamente a primeira camada do intestino. Esse paciente muitas vezes não precisa ir para uma cirurgia que pode ser até mutiladora. Ele pode fazer uma cirurgia de ressecção local, uma ressecção transanal, através mesmo de uma sedação, enfim, de uma anestesia, através de uma colonoscopia, uma retoscopia, é possível retirar esse tumor sem abrir o paciente. Então esse é o primeiro estágio. Geralmente utilizamos isso em tumores T1. Então fica esse primeiro sinal de alerta. Conseguir fazer o primeiro estadiamento. Quanto mais precoce nós estadiamos, menor a cirurgia, maiores as chances de cura. Por isso nós precisamos diagnosticar mais rápido possível. A partir daí, de T2, T3 para frente, começamos a
levar em consideração principalmente o local onde a doença está localizada no reto. Você lembra que eu te falei? O reto ele tem 15 centímetros mais ou menos de tamanho, de comprimento. Nós dividimos o reto em 3 porções: reto alto, reto médio e reto baixo. O reto alto ele se comporta basicamente como um tumor de cólon tradicional. Ou seja, o paciente fez o diagnóstico de um tumor de reto, mas ele está lá próximo dos 15 centímetros, de baixo para cima, né? A gente tem aqui a saída do canal anal, para cima 15 centímetros, é ali que está o tumor, muitas vezes não é nem tocável pelo dedo. Nós podemos seguir direto para a cirurgia e depois da cirurgia, dependendo dos fatores de risco que nós encontramos na cirurgia, esse paciente vai para uma quimioterapia adjuvante preventiva de 3 a 6 meses, com um esquema que geralmente nós chamamos de FOLFOX, ou esse paciente, se não tiver fatores de risco, ele operou e está curado, muitas vezes curado. Agora, se esse tumor ele estiver no reto médio ou no reto baixo, nós temos duas coisas que a gente precisa olhar aqui. Ele está próximo do esfíncter anal, e esse é um ponto crucial, um ponto chave, porque o tumor de reto ele é possivelmente um prejudicador do esfíncter de canal anal. Então, você que muitas vezes tem aquele medo, poxa, será que eu vou precisar usar uma bolsa definitiva, uma colostomia definitiva? Geralmente, se o tumor ele tiver no esfíncter, no controle dos músculos que controlam a abertura e o fechamento do reto, se esse tumor pegar essa região e se essa região tiver que passar por uma cirurgia, existe uma chance muito grande de precisar sim de uma colostomia definitiva, o que obviamente não é agradável para ninguém, mas é melhor uma bolsa de colostomia do que a vida. Portanto, tenha muita calma. Muitas vezes existem recuperações para isso, depende muito de como é o tato, a conversa com o médico que está te tratando, cuidando de você. Mas vamos lá, se o tumor ele está no reto médio ou no reto baixo, até um tempo atrás, os pacientes eles eram operados e depois eles seguiam para quimioterapia com radioterapia. Essa quimioterapia, uma quimioterapia oral e a radioterapia. Só que foi visto que, aparentemente, fazer a quimioterapia com a radioterapia antes da cirurgia, as taxas de recidiva e de controle da função do reto permaneciam maiores. Portanto, hoje em dia, o tratamento padrão, seja no Brasil, no mundo, tumores de reto médio, em alguns casos de reto baixo, T2, T3 ou em alguns casos com linfonodos comprometidos, radioterapia, quimioterapia, cirurgia. Poxa, agora nós já fizemos a cirurgia, nós temos a peça tumoral aqui. Existe risco nessa peça tumoral, ou seja, esse tumor ele era muito agressivo, continua com um pouco de quimioterapia. Então, o que nós fazemos? Qual que é o nosso pacote de tratamento? Químio com rádio, cirurgia e, dependendo de alguns casos, continuar com um pouco de quimioterapia preventiva. Esse é o padrão de tratamento e que, infelizmente, muitos pacientes não passam por esse padrão de tratamento, indo muitas vezes direto para a cirurgia. Portanto, fica aqui a mensagem. Você também é responsável pelo seu tratamento. Saiba sempre pesquisar, conversar com o médico, algum médico de qualidade. Não entregue toda a sua saúde para um único médico. Principalmente quando a doença é grave, como um câncer, um infarto, uma insuficiência cardíaca, um transplante, o que quer que seja. Doença grave precisa de um médico com muita experiência e responsabilidade. Continuando aqui. Agora, se o tumor ele for de reto baixo, ou seja, onde fica a região do esfíncter e que o paciente pode perder a função de segurar as fezes, ou que seja um tumor de certa forma grande e agressivo, nós começamos o tratamento com uma quimioterapia mais intensa, que nós chamamos de quimioterapia neoadjuvante total, pode esquecer esse nome, mas começamos com um esquema de tratamento muitas vezes utilizando uma quimioterapia que se chama FOLFIRINOX ou FOLFOXIRI, ok? Saibam que existe essa quimioterapia. Fazemos esse tratamento. Depois, se a nossa intenção é preservar o esfíncter,
fazemos a químio com radioterapia e observamos, poxa, esse tumor, com todo esse tratamento intensivo, desapareceu. Então, talvez a gente não precise fazer a cirurgia e o paciente continua com o seu reto sem fazer a amputação do reto. Agora, se nós fizermos todo esse tratamento, fizermos a avaliação e ainda existe o tumor lá, infelizmente, o paciente certamente vai ter que ir para uma cirurgia e vai ter que ficar sem o reto, vai ter que existir aí uma amputação, uma retirada do reto, e aí uma bolsa de colostomia definitiva. Geralmente esse é o padrão de tratamento que nós fazemos para pacientes com tumores de reto localizado, não estou falando aqui de pacientes estágio 4 metastáticos. Ah, doutor Rodrigo, mas eu ouvi dizer que saiu um estudo uma vez, que se o paciente tiver uma coisa que se chama instabilidade microsatélite, fazer a imunoterapia, a doença desaparece e o paciente pode ficar livre de cirurgia, ok? Esse estudo foi um estudo muito promissor, que pegou 10 pacientes, mais ou menos, que fez imunoterapia. Eles tinham sensibilidade à imunoterapia, que tinha sido visto através da biópsia, e aí foi feita a imunoterapia. Com essa imunoterapia, parece que todos os tumores desapareceram com a imunoterapia. Mas como que foi visto que eles desapareceram? Através da cirurgia. Portanto, dá para eu dizer que fazer a imunoterapia, eu posso livrar o paciente da cirurgia? Não posso. Então, ainda a cirurgia é o padrão ouro de tratamento. Agora, se em caso o paciente fez todo esse tratamento e depois de algum tempo a doença recidivou, ou se a partir do primeiro momento do diagnóstico já existirem metástases à distância, o tratamento dessa doença, ela lembra muito o tratamento dos tumores de cólon, que eu já fiz um vídeo aqui para vocês, mas vamos relembrar aqui. Tumores de cólon metastático. Primeira coisa, saber se essa doença ela não é ressecável. O tumor de cólon, de reto, metastático, ainda existe um potencial curativo, mesmo com metástase. Metástase no fígado, retirar um pedaço do fígado ou fazer ablações no fígado, que são terapias dirigidas para a lesão, ou mesmo serve para a doença quando ela for no pulmão, fazer terapias dirigidas para o pulmão, ainda existe um potencial de pacientes que podem ser curados. Portanto, é crucial, é obrigatório, é mandatório que eu, como médico, chegou para mim um paciente com câncer de reto, de cólon metastático, eu tentar ainda curar esse paciente. É isso que eu tento fazer. Chegou o metastático, primeira coisa, qual é o volume dessa doença? Aonde está esse tumor? Vou tentar curar esse paciente. Se a doença for muito grande, tratamentos sistêmicos com quimioterapia, imunoterapia, até a gente conseguir regredir a doença. Regredimos ao ponto dessa doença se tornar operável, a gente tenta operar esse paciente. Então esse é um ponto crucial. Vermos se a doença ela não é curável de forma cirúrgica, operada. Mas qual tratamento que nós vamos usar? Qual remédio que nós vamos utilizar? Primeira coisa que a gente tem que ver é se esse paciente tem uma coisa que se chama instabilidade microsatélite, para a gente utilizar a famosa e bem-vinda imunoterapia, que é pegar o sistema imunológico do paciente, mirar aquele canhão que é o sistema imunológico contra a própria doença. É o próprio corpo atingindo a doença, como se fosse uma vacina, entre aspas. A imunoterapia em pacientes com instabilidade microsatélite. Fazer pesquisas de KRAS, NRAS, para saber se a gente pode utilizar ou não uma medicação que se chama cetuximab ou panitumumab. Ou fazer a pesquisa do HER2, para a gente ver se a gente não pode utilizar terapias anti-HER2. Então, todos esses são combos de tratamento que a gente pode juntar com a quimioterapia tradicional, que geralmente é o famoso FOLFOX. Essa é geralmente a primeira linha. Existem linhas de tratamento adicionais que a gente pode utilizar e sempre pesquisando, indo atrás de fatores genéticos e moleculares. Por quê? Porque são como se fossem assinaturas, impressões digitais que só aquele tumor tem. E se ele tem uma impressão digital, se ele tem uma fechadura, eu vou tentar achar a chave para desligar aquele tumor. E hoje em dia, cada vez mais, nós estamos caminhando para isso. Por isso que, quando me perguntam, poxa, por que tal paciente que tinha acesso a todas as tecnologias, como aconteceu agora
com a Preta Gil, não conheço o caso dela, só sei que era realmente um adenocarcinoma de reto. Foram feitos todos os tratamentos? Provavelmente sim. É muito difícil que médicos de ponta, de grandes hospitais, de grandes centros, ela, por exemplo, estava nos Estados Unidos, não tenham feito todos os testes genéticos. Mas a gente ainda vê no Brasil poucos lugares fazendo esses testes para saber essas assinaturas, como se fossem essas impressões digitais dos pacientes. E é por isso que eu trago esse vídeo para você como um alerta. O câncer de reto está crescendo em pacientes jovens, em pacientes que têm o potencial de cura, pacientes que têm, pessoas no caso, que têm a vida toda pela frente, mas precisam ser bem conduzidos, bem tratados. E nós temos esse tratamento para você, desde que a gente consiga atingir todo o potencial de avaliação do tumor. Meu nome é Rodrigo Fogassi, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou, compartilha, clica no gostei, porque eu estou trazendo aqui para vocês justamente para te ajudar e para esse vídeo atingir pessoas que não têm acesso a uma medicina de qualidade, a toda essa tecnologia que hoje em dia nós temos no combate ao câncer. Muito obrigado, em breve eu trago mais vídeos para vocês na luta e no combate ao câncer.